Oferecimento Rainha Elastic System. Rainha, pratique esta marca. Colinos, mude o clima com Colinos. Brahma Chopp, na Fórmula 1, fique com a número 1. E Chester Georgia Perdigão, sabor que ultrapassa suas expectativas. Mude o clima. Mude o clima pra refrescar. Mude Colinos e tenha um sorriso feliz. É tão bom mudar. Mude o clima. Se você quer ter segurança e hábito puro, mude o clima já. Festeira? Eu? Até parece. Eu adoro ficar em casa. Eu acordo cedo todo dia de manhã, para tudo. Também em festa eu não tenho sossego. Fica aquele bando de gente piruando, todo mundo querendo aparecer na coluna. O Chester da Perdigão, eu adoro. Prefiro do que aquele bando de peruas que não larga do meu pé nas festas. Chester Perdigão. Até as peruas adoram. Eu prefiro o Chester do que qualquer perua de festa. Perdigão. Qualidade que se prova. Com esta meia, a rainha vai transformar seus conceitos sobre tênis. Rainha Elastic System. System para amortecer seus impactos. Elastic para envolver seu pé como uma meia. Alô você, bom dia amigos da TV Colosso. A partir de agora estamos com imagens direto, ao vivo da Espanha. De lá, a nossa afiliada TV Globo transmite o treino oficial de classificação do Grande Prêmio de Fórmula. A gente volta com a nossa equipe da TV Colosso às 9 horas da manhã. É com você, Galvão, e pede pro Senna encher o tanque dessa vez. Baldergate! Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo no circuito de Barcelona, Espanha, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o treino definitivo para a formação do grid de largada para o Grande Prêmio da Espanha, a quinta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1993. Você sabe que Senna é o líder do Campeonato Mundial com 26 pontos. Prost é o segundo colocado com 24, encostou ao vencer o Grande Prêmio de San Marino quando Senna estava em segundo e quebrou. O terceiro colocado é Damon Hill, que também teve problemas, errou, bateu no Grande Prêmio de San Marino e tem 12 pontos. Michael Schumacher tem 10 pontos. Mark Blundell, Johnny Herbert, meia dúzia. J.J. Leto, 5. Brandon tem 4. Christian Fittipaldi aparece na nona colocação do Mundial com 3 pontos. Depois tem Aliô Barbaz e Patrese com 2. Berger e Zanardi, que tem 1 ponto. Você vai vendo imagens de Michael Andretti, que ainda não conseguiu fazer uma prova completa. E para variar, hoje pela manhã desgarrou forte, foi na caixa de brita e deu mais uma vez trabalho para a equipe McLaren. Nós vamos para 1 hora de treino oficial. E a perspectiva é de que a luta seja muito intensa, porque a pista está mais rápida. Isso ficou comprovado no treinamento hoje pela manhã. Nós temos 25 segundos de treino. Nenhum carro ainda na pista, mas já começou o treino. A cronometragem já partiu. Nós já passamos dos 30 segundos da 1 hora que cada piloto tem num limite de 12 voltas. Damon Hill deve ser o primeiro a ir para a pista. Ele que hoje pela manhã, vejam só, a melhor marca por enquanto, isso que vocês estão vendo aí, é o treinamento livre da manhã. A melhor marca é 1:19.599, Alain Prost ontem. Senna tem a segunda marca, 1:20.221.
Damon Hill, terceiro, 1:20.400. Depois tem Marcos, Patesi, Andretti, Leto, Herbert, Zanardi e Alesi. São os 10 primeiros. Christian Fittipaldi, 15ª posição. Rubens Barrichello, 18ª posição. Mas vejam como a pista está mais rápida. O Damon Hill, hoje pela manhã, marcou 1:18.551 contra 1:19.599, que foi a melhor marca de ontem de Alain Prost, que é a pole position provisória. O Senna, que ontem marcou 1:20.221, hoje marcou 1:20.078. Baixou em 2 décimos, portanto. A pista está mais rápida. Christian Fittipaldi teve problemas pela manhã, acabou rodando 3 vezes, não pôde completar o treino. Rubens Barrichello melhorou demais, melhorou mais de 1,5 segundos, está muito animado para o treino. O mesmo acontecendo com o Senna. Ele tem a 2ª posição de ontem, mas vai ter uma briga muito difícil com o Prost e com o Damon Hill para tentar sustentar essa primeira fila. O Hill é que pode ser a grande surpresa depois das 4 pole positions consecutivas de Alain Prost nas 4 primeiras provas da temporada. O circuito não é tão favorável assim às Williams motor Renault, é um circuito de média alta, mas tem alguns pontos de freada forte, algumas curvas de baixa velocidade, tem uma reta muito longa e isso favorece, é claro, o motor Renault. Essa reta aí, ó, talvez seja a maior da Fórmula 1. Nós falávamos isso exatamente antes do treino, o Reginaldo daqui a pouco vai falar, porque talvez seja realmente a maior reta da Fórmula 1. Aí Damon Hill, que vai abrir a sua primeira volta. Ele fez o aquecimento e vai para abrir a sua primeira volta. Eu repito, o melhor tempo é de Prost, 1:19.599. O Rio hoje fez 1:18, ele já passa 27 milésimos ali acima do tempo de Prost. Mas essa é apenas a primeira volta de marcar. Você já vai se acostumando com os treinos, com esse tipo de pneus. Eles fazem uma volta de aquecimento e depois tem normalmente 3 voltas para marcar o tempo. E a segunda dessas 3 normalmente é melhor, ou seja, a volta que deve vir após essa. Já vai pintando, portanto, a possibilidade aí de que Damon Hill consiga, logo no início do treino, abaixar o tempo de Prost de ontem. Ele passa 2 décimos acima na segunda parcial. Mas a outra volta, o pneu mais aquecido, o carro em melhores condições, freios mais aquecidos, já que a primeira entrada na pista, o Hill realmente tem tudo para baixar. Hill está na pista, Michael Andretti está na pista. Ayrton Senna ainda não está sequer no carro, dentro do box. Aí Damon Hill. Olha só, 1:19.620. 1:19.620. Damon Hill já pula para a segunda posição. Já toma a segunda posição de Ayrton Senna. Ele fica 19.599 contra 19.620, 21 milésimos apenas do tempo do Prost. Vai baixar, aquilo que eu dizia. Estava na cara que ia baixar. Na primeira volta iria se aproximar e aí vem Hill. Se fizer redondo esse resto de volta, ele marca a pole position provisória logo no princípio do treino. Olha o que Reina Williams e como toca forte e firme Damon Hill. São os primeiros momentos de um treino que promete tudo. Aí vem Hill para baixar a marca de 1:19.599 de Alain Prost. Você vai de carona no carro de Hill. Passou a 273.8, já passou 7 décimos abaixo. Já vem para virar na casa de 18. Na casa de 1:18. Ele fez no treino livre 1:18.5. A sequência de curvas à direita, o curvão, tem mais uma, deixou a entrada do box para trás, aponta na reta, 17:18. 1:18.361. Ele baixou 1,2 em relação ao tempo de Prost. E tem mais uma volta ainda de pneu em condição para tentar alguma coisa. Segue firme Damon Hill. 1:18.361 é a marca a ser batida. E olha, ele vem para baixo de novo 1 décimo. 1 décimo já seria 1:18.2, tem a sequência de pista. Se ele caprichar, pode botar no 18 cravado. Pode tentar baixar para casa de 17. O Damon Hill. O que seria uma volta fantástica. Vamos ver a parcial. Aí o Hill em relação à sua parcial da volta anterior, aí está Michael Andretti.
Mansell fez a pole position de 92 com 1:20.19. Ele vai se aproximando ali do tráfego de Michael Andretti. Andretti está rápido, em volta rápida. Aí o Hill pode ter perdido um pouquinho de tempo. Aponta na reta. E realmente ele perdeu tempo ali. Ele viu 1 décimo abaixo, passou 3 décimos acima. Mas olha só como passa de passagem na reta em relação à McLaren. Depois ele tira o pé, já completou as 3 voltas. E o Michael Andretti ainda não conseguiu melhorar sua marca. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. O que você espera do treino? Já vai pintando aí uma grande disputa. Bom dia, amigo da Globo. Uma grande disputa principalmente entre Hill e Prost. Nem sei se o Prost vai conseguir se recuperar e bater esse tempo do Damon Hill, que é ainda melhor que o 18.5 que ele fez pela manhã, em condições de pista muito favoráveis, porque a temperatura era bem mais baixa. Mas, sem dúvida, essa que é das 5 corridas disputadas até agora, dos 5 treinos oficiais disputados até agora. Aí você vê o replay do momento em que o Hill saiu de trás do Andretti, foi atrapalhado involuntariamente pelo Andretti, porque terminava a sua volta, mas depois atrapalhou de propósito o Andretti, entrando na frente para impedir a boa tomada de curva. Mas eu dizia que essa é das 5 pistas utilizadas até agora em treino oficial, a mais veloz de todas. Por isso, nenhuma surpresa ao se ver as Williams andando muito mais que todos os carros, inclusive em relação à McLaren de Senna, que é um excelente carro, e Senna que atravessa uma fase realmente excepcional. Schumacher na pista também, Prost. Prost acaba de sair para a pista. Senna ainda não ocupou o cockpit do seu carro. Está parado nos boxes, bem em frente à nossa posição, e o Senna ainda não apareceu por ali. Prost na pista, você vai vendo Carl Wendlinger. Por enquanto, com 8 minutos de treino, quando o Hill volta para o box, nós temos Hill em primeiro, Prost em segundo, Senna em terceiro, Schumacher em quarto, ele está abrindo uma volta. Wendlinger já melhorou de 23.6 para 21.2. Pulou de 23.6 para 21.2. Já está na 5ª posição, Carl Wendlinger. E aí vai para o box também. Patrese é o 6º. Christian Fittipaldi não foi ainda para a pista. E Rubens Barrichello está na pista para abrir agora uma tentativa. A tendência é que ele melhore bastante, porque de manhã ele foi 1,5 segundo mais rápido do que a sua melhor marca de ontem. Você está vendo aí, Alain Prost, que vai começar a batalha para baixar de 1,18.3. Ele tem que ser 1,3 mais rápido do que foi ontem para conseguir estar à frente de Damon Hill. O Prost sem dúvida ainda tem muito a melhorar, porque como ele virou 1,19.5, praticamente 1,19.6, 1,19.599, só que no treino da manhã de ontem, no treino livre, ele tinha virado 1,19.1. Então eles mudaram os acertos para prova de classificação, esses acertos não eram os corretos. A prova disso é que o Hill já entrou na pista hoje e já baixou uma barbaridade de tempo. Agora, para você ter uma ideia mais clara do que representa essa velocidade do carro Williams nessa pista, o tempo de ontem no Prost já era melhor que o da pole position de Nigel Mansell no ano passado. E o tempo de hoje do Damon Hill já é melhor que o recorde oficial da pista, que é o do Gerhard Berger, estabelecido em 91, que era 1,18.7. Quer dizer, ele já deixou 4 décimos atrás o recorde oficial do Berger com outro regulamento na Fórmula 1. Aí vai o Prost, abrindo a sua primeira volta. Você sabe, a primeira nunca é a melhor. A segunda é a volta quente. Foi quando exatamente o Damon Hill conseguiu. Aí ele passa 7 décimos acima do tempo de Hill. Mas como ele tem 1,2 de diferença, ele já estaria nessa primeira volta meio segundo abaixo do que a sua marca de ontem, nessa primeira parcial. Aí vem o Prost. Sempre com muita cautela, aquecendo devidamente os pneus, os freios. Aí Prost vai passar na segunda parcial em relação ao tempo de 1,18.3 de Damon Hill. Hill passou com 54,45, Prost passou com 1,5 acima. Aí já fica difícil, até para ele repetir a sua marca de ontem, de 1,19.599, mas a volta boa é a que vem depois. Outro detalhe curioso que você vai observar: a pista é dividida em 3 partes, são 3 intermediárias. Você vai ver que o grande ganho
dos carros Williams está entre a primeira e a segunda intermediária, ou seja, exatamente o trecho do meio da pista, que é onde tem a parte de misto, onde tem curvas de baixa e de alta, onde a resposta do motor é muito importante, a resposta à aceleração no momento em que você sai da curva. Você viu que Prost marcou um 20.533, só que agora ele pega tráfego, tem o Rubinho ali na sua frente. Barrichello que marcou 24.7 na sua volta anterior. Ele já conseguiu fazer 23. Perde um pouco de tempo aí o Prost. Perde um pouco de tempo o Prost dessa que seria teoricamente a sua melhor chance com esse primeiro jogo de pneus. Aí vem Prost. Vamos marcar e acompanhar na segunda parcial em relação ao tempo de Damon Hill. Hoje ele vai ter aí que tirar coelho da cartola para baixar o tempo do Hill. O Senna finalmente chega ao box, já está dentro do carro, mas ainda não veio para a pista. Aí vem Prost. Ele tem ainda outra oportunidade depois desta volta. Nessa ele pegou muito tráfego. Vai fazendo um curvão, traz da reta oposta para a reta dos boxes, contorna a entrada dos boxes e vem pela reta. 1:20.946. E agora que ele vai. É agora que ele vai e tem pista limpa. Aí você vai de carona com o Prost. Ele tem pista limpa à sua frente. Veja que ele já tem que dirigir um pouco fora das suas características. Vai pegar o tráfego ali. Vamos ver se perde tempo. Ele estava no traçado, não teve que alterar o traçado. Só se é aquele subconsciente que tira um pouquinho o pé, que dá um respiro. Mas ele estava no traçado, ele já tinha buscado a tomada de curva, já tinha mergulhado na tangência. Aí pronto. Ele tem a segunda marca. Hill é o primeiro. 1:18.361 o tempo de Damon Hill. Prost tem a marca de ontem, 1:19.599. Ele já passa 4 décimos acima. Pode até melhorar o seu tempo de ontem. Deve melhorar o seu tempo de ontem. Pode até trazer para casa de 18. Mas dificilmente se aproxima de Hill. Aí Prost vai ganhar a reta do box. Aí aceleração, bota potência. Fala alto o motor Renault. 1:18.753. Aquilo que nós dizíamos, ele baixa de 1:19. Melhora o seu tempo de ontem. Mas ainda fica bem acima da marca de Damon Hill. Mais de 3 décimos acima da marca de Hill e acelera fundo, Prost. Recuperou um pouco. Na última parte da pista, ele tirou um pouco da desvantagem que ele tinha em relação ao Hill. Tirou 1 décimo. Agora ele vem na balada. Na sua 4ª tentativa. Ele agora vem na balada. Passa ali perto dos 290 km por hora. Ele vem na balada. Você viu que veio menos de décimo abaixo. Veio na casa dos centésimos. A segunda parcial é marcada depois dos 50 segundos, no traçado. Vai aparecer já já para você depois dessa curva. 54.451. Ele vem abaixo. Vem 1 décimo abaixo. Vem buscar a ponta Alain Prost. Olha como ele chama o carro, como traz, como briga com ele. Vai no limite extremo. Pega um carro à sua frente. Pode complicar aí a sua vida. Aí pode ter se complicado a vida de Prost. 14, o carro foi pro box, ele aponta 16, 17, 18, 19.1. Ele vinha no tempo, ele vinha para baixar. Pegou o Martin Brundle na sua frente. O Brundle vinha aberto no traçado, na curva, vinha no traçado de volta veloz e depois puxou para a entrada do box. E matou a volta de Prost. E ele quer mais, hein? E quer mais o Prost. Vai na sua 6ª volta. Vai para a 5ª volta rápida. Aí já é difícil o pneu estar no ponto ideal. Se bem que, é bom que se diga, esse asfalto aqui em Montmeló, no circuito da Catalunha, Barcelona, ele é muito liso. Ele é muito pouco abrasivo. O carro escorrega um pouco mais, mas ele não dá aquele desgaste muito forte do pneu. Por isso que o Prost vai aí na 5ª volta rápida.
Christian Fittipaldi 1:24.2. Ayrton Senna sai e vai para a pista. Aí você vê Ricardo Patrese. Barrichello pula para a 14ª posição. 1:23.820. Ele fez bem mais baixo hoje pela manhã. Ainda pode melhorar. 14ª posição de Rubens Barrichello. Christian Fittipaldi cai para a 7ª, apesar de ter melhorado de 24.3 para 24.2. Portanto, Senna está em terceiro, Barrichello em 14º, Christian Fittipaldi na 17ª posição. Segura barata aí a Ferrari. Jean Alesi, esse está sempre dirigindo no limite extremo. Hoje pela manhã, com 5 minutos de treino, um treino de 1h30, onde os pilotos buscam acerto, ele já vinha atravessando na pista. Rio, Prost e Senna, os 3 primeiros. Senna vai abrir a volta já já. Vamos a 17 minutos de treino. Alesi virou 22.250. Virou 22.250. Alesi tem a 8ª posição. Ele melhorou muito. Ele tinha 23.8 ontem. Melhorou muito Alesi. Tem a 8ª posição. Berger, seu companheiro, está em 18º. Barrichello caiu para 15º. Fittipaldi é 17º. Aí tirou o pé Alesi. Schumacher vai abrir volta. Vai tentar marcar Schumacher. Christian vai para os boxes. Você vai vendo Alesi lento. Aí você vai de carona com Alesi. E Ayrton Senna vai também abrindo sua volta. Senna e Schumacher estão em volta rápida. TV espanhola vai aí com Schumacher. O Prost dá por terminada a sua primeira participação. Usou tudo que teve direito no primeiro jogo de pneus. E continua com a 2ª posição. Ele baixou de 19,5 para 18,7. Mas está ainda praticamente 4 décimos atrás de Damon Hill. Vamos nos aproximando dos 20 minutos de treino. Aí o Schumacher, um pouco mais atrás, Ayrton Senna vai tentando também uma volta rápida. Schumacher passa com o tempo lá em cima. Faz o aquecimento da forma mais cuidadosa e deve acelerar mais na outra volta. Aí você vai no carro do alemão Michael Schumacher, que teve um problema no olho no treino de ontem. Durante uma das voltas, alguma coisa passou pela viseira e pegou o olho direito do Schumacher. Aí vai ele para abrir a volta. Final de reta. Schumacher virou 23,3. O Senna virou 24,9. Também fazendo a 2ª volta com cuidado. Buscando melhor aquecimento também Ayrton Senna. O Schumacher virou 23,3. Senna virou 24,9. Senna ontem virou 20,2. E o Schumacher tinha a 4ª posição. Logo atrás dele. Só que já perdeu essa posição para Patrese. Patrese marca 20,9. É o 4º colocado, Ricardo Patrese. A briga de Schumacher agora é com seu companheiro de equipe, Ricardo Patrese. 1,9 acima. 1,9 acima de 18,3. Ele pode entrar na briga aí com o Patrese por essa 4ª posição. Schumacher. Sua Benetton, motor Cosworth. Especificação 7. Esse da discussão do comando pneumático de válvulas. 1:20.900 o tempo de Schumacher. Ele recupera a 4ª posição porque Patrese tinha 1:20.941. E aí finalmente você vai vendo Ayrton Senna. Senna tem 1:20.2. Mas o Prost já está na casa dos 18. A briga de Senna é sempre ali com Schumacher. Outra vez uma volta lenta, poderíamos dizer, 1:23.0. Vamos acompanhar agora. Agora é que ele deve buscar aceleração.
Aí Senna. 21 minutos de treino. Fittipaldi 18º, Barrichello 16º. Companheiro de Barrichello, Thierry Boutsen, conseguiu passá-lo, está em 15º. Você viu ali que o Senna veio 9 décimos acima da marca. Aí você vai vendo Ayrton Senna com a impressão de guardar para uma outra volta, escolhendo o melhor momento para tentar a volta mais forte. Schumacher 1:20.8. Baixou 1 décimo em relação à volta anterior. Aí você vê o Schumacher de novo, mas ele ainda está 6 décimos atrás de Ayrton Senna. Ele apenas confirmou a sua 4ª colocação em relação ao seu companheiro Ricardo Patrese, que é o 5º. Aí de novo Schumacher. Andando lento nessa volta. Ayrton Senna apontou para o box. E aí você vai com Michael Schumacher. À 1h30 da tarde você tem um esporte espetacular para você curtir 1h30 de muito esporte, muita emoção, muito bom humor. E hoje é um dia especial, fim de semana especial, temos as emoções da Fórmula 1. E logo mais à noite, depois do Super Cine, programa de boxe para ninguém botar defeito. Título mundial, disputa de título. Campeão Lennox Lewis contra o desafiante Tony Tucker. E sabe o que tem? Meio médio ligeiros. O maior pugilista em atividade, Julio César Chávez, contra Terence Alley, o invicto, fantástico Julio César Chávez. Aí o Schumacher indo para os boxes. Ayrton Senna continua parado na pesagem. Sortearam o carro do Senna ali para pesagem. Ele continua parado na pesagem e ainda não veio para o boxe. E o Schumacher também vai para pesagem. O Senna saindo e o Schumacher você viu ali chegando para pesagem. Hill, Prost, Senna, Schumacher, Patrese, Menninger, J.J. Leto e Jean Lézy são os 8 primeiros colocados. Vamos a 24 minutos de treino. 1 hora de treino, você sabe, um máximo de 12 voltas para cada piloto. Fittipaldi 18º, Barrichello 16º. Barrichello virou 23.820. Fittipaldi 24.225. Os dois melhorando em relação a ontem. O Christian está treinando com um assoalho novo, que foi testado durante essa semana em túnel de vento. Ele não conseguiu experimentar o rendimento do carro com esse assoalho novo no treino de hoje pela manhã, porque ele deu apenas 7 voltas e teve problema de motor. Então ele já saiu com o assoalho para ver no que dava. Melhorou, mas muito pouco. Agora vamos ver se eles trocam de carro ou se eles trocam o assoalho para ele poder fazer um outro treino, porque talvez esse não tenha dado certo. Você vê aí Gerhard Berger, que está lá embaixo na classificação. 19ª posição para Gerhard Berger. Ele tem 1:24.346 o seu tempo de ontem. O Wilson Fittipaldi, o pai do Christian, dizia um pouquinho antes do treino, estava animado porque o rendimento era melhor do que em San Marino, apesar do problema de pneu de motor que teve no treino da manhã. E apesar de ter rodou 2 vezes o Christian, mesmo assim ele estava animado para tentar melhorar o seu tempo e a sua posição de ontem, que era muito boa, 15ª posição. O Rubens Barrichello, que estava muito animado, ele fez modificações, endureceu o carro, endureceu a parte dianteira, as molas dianteiras, botou um aerofólio maior, aumentou de pressão e mesmo assim dizia que não perdeu de reta. Então ele estava muito animado para o treinamento. Ele que largou 2 vezes em 14º, uma em 13º, uma em 12º. Vinha até com a expectativa de repetir ou até melhorar a sua melhor largada, que foi em 12º em Donington. A grande preocupação, aliás, de todos os pilotos é exatamente isso. Esta é uma pista que precisa de bastante asa, um aerofólio, grau de inclinação muito grande. É o que eles chamam de quase uma parede
porque as curvas de alta, o carro sai muito se não tiver muito baseado num aerofólio maior, tanto na frente como tanto na traseira como na frente, porque precisa segurar o carro no chão, precisa dar o downforce para o carro, por isso até que eles não conseguem a temperatura de pneu ideal. Olha aí a rodada do Badoer, que também é comum, né? Vira e mexe, todo o treino ele dá uma rodada. Só que agora está atrapalhando, está num ponto da pista ali muito perigoso. Ele ficou encavalado ali em cima da zebra, o soalho encosta, mas a prova não está parada não, o treino não está parado não, o cronômetro continua disparado, mas se não tirar ele dali tem que parar, porque a posição é perigosíssima. Está por dentro na curva, tem que tirar o carro, estava com o assoalho ali na zebra, e olha onde é que eles vão botar, e vão passar, quem vier aí vai passar onde? E não parou não, hein? Por enquanto não pintou a bandeira vermelha, não parou, o cronômetro continua andando, 26 minutos, 45 segundos de treino, e estava lá sendo empurrado o carro do Luca Badoer. Prost está nos boxes, Hill também Ayrton Senna, também Schumacher, que são as feras que brigam pelas principais posições. O Berger, que tinha 19ª, só melhorou para 17º. Christian cai com isso para 19ª posição. Mas a Ferrari na 17ª posição é demais. É uma das piores fases da Ferrari. Mas essa história do aerofólio é exatamente, você tem que tentar usar o máximo possível sem comprometer muito a velocidade do carro em reta. Porque essa reta que você vê aí na frente dos boxes, tem 1.047 metros. E é hoje, depois que deixou de ser utilizada a reta Mistral de Paul Ricard, que tinha 1.800 metros, ela é hoje a maior reta de todos os circuitos da Fórmula 1. Há aquela discussão sobre Hockenheim, mas Hockenheim, com a instituição das chicanes, ela não tem uma reta de mais de 1 quilômetro. Então é preciso você regular o carro de forma a ele ter bastante apoio na pista, nas curvas de alta, e não comprometer muito na reta. A Footwork vem usando há muito tempo um duplo aerofólio, um deles é até 5 centímetros mais alto que o aerofólio normal. E isso que fez agora também a Jordan, experimentou e deu certo, porque não foi uma perda muito grande de reta. Essa é aquela parada normal, não é que o treino tenha parado não, temos 28 minutos e 15. Por quê? Os pilotos têm um limite de 12 voltas, então eles gastam 5, 6 voltas com o primeiro jogo de pneus, e depois eles têm mais 5, 6 voltas para o segundo jogo de pneus. Praticamente todos eles vieram, checando aqui, quem deu menos volta, olha só, quem deu menos volta, Ayrton Senna, deu 4 voltas. Todos os outros na casa de 5 e 6. O Patrese chegou a dar 7 voltas. Menos que o Senna. O Berger, deu 3 voltas. Berger 3 voltas e Senna 4 voltas. Viu que o Senna nem tentou marcar o tempo, nem tentou baixar o seu tempo e brigar pela primeira fila. Deixou mais para o final, para o segundo jogo de pneus. Então, como todo mundo foi para lá, todo mundo usou o seu primeiro jogo, dá aquela parada para que se mexa no carro, para que se busque um acerto, para tentar um pouco mais à frente melhorar o tempo. Por enquanto, Damon Hill, 1:18.361. Ele tem a pole position. Prost, seu companheiro, 1:18.753. Aí tem que tirar com ele da cartola, mas ele quase tirou, né? Ele vinha abaixo, depois foi atrapalhado pelo Martin Brundle nas 2 últimas curvas. Senna tem 1:20.221. Não melhorou seu tempo de ontem ainda. Schumacher, 1:21.148. Apenas Senna, Michael Andretti. Vamos ver aqui. Senna e Michael Andretti. Curiosamente, só os 2 pilotos da McLaren não conseguiram melhorar em relação aos tempos de ontem. Apenas Ayrton Senna e Michael Andretti. O Senna deu só 4 voltas, você viu que ele nem tentou. O Andretti tentou. Numa delas foi atrapalhado de forma proposital pelo Damon Hill, que precisa, tá andando bem, mas ter juízo. Depois do Grande Prêmio de San Marino, ele foi conversar com Ayrton Senna, porque tinha jogado o carro em cima de Senna 2 vezes, e ele dizia ao Senna, pedia desculpas, dizia, olha, eu não sou um piloto maluco. Ele dizia, eu não sou maluco, é que eu estava tentando brigar pela posição, mas eu reconheço que botei o carro ali, teve a conversa, mas hoje ele voltou a perder um pouquinho o domínio, porque ele realmente perdeu tempo atrás do Andretti, mas o Andretti estava na volta rápida. O Andretti não estava em volta lenta. Ele pegou na reta, usou a potência, passou o Andretti, botou na frente e depois, propositadamente, atrapalhou o Andretti. Um piloto que está pensando em campeonato, que ter a máquina que tem
tem que ter mais calma. Atrapalhou o Andretti no momento melhor, que o Andretti poderia tirar tempo ali, porque era no final da reta. Mas o Andretti fez essa tentativa, deu 6 voltas e virou hoje 1:22:5. A sua melhor volta de ontem, 1:22:2. O Senna, como o Galvão disse, nem tentou. Tanto que ele virou 20.2 ontem e 23 hoje. Quer dizer, ele praticamente nem tentou. É muito provável que ao voltar para a pista, ele ainda volte com esse pneu mesmo para fazer os acertos de carro, porque aí então ele tem no segundo jogo muito tempo. Ele pode voltar, completar a 5ª volta, ter 2 voltas e a 7. E depois ficar com 1 volta de aquecimento e 4 voltas para marcar tempo com o segundo jogo de pneus. Herbert está na pista e quem vai para a pista logo para queimar para tudo ou nada é Damon Hill. Já vem o Damon Hill. Você vai ver no Johnny Herbert. Herbert. Vou achar ele aqui. Décima primeira posição. 11ª posição, a melhor volta hoje, 1:23.040. À frente dele está Blundell. Ayrton Senna dentro do carro no box. O mesmo acontecendo com o Prost. O mesmo acontecendo com o Schumacher. A carenagem tinha sido retirada do carro de Ayrton Senna, é recolocada agora e deve estar prestes a voltar para a pista. E aí o Herbert. Vai pro curvão. Você vai de carona na Lotus. Essa é a curva que traz para a reta dos boxes. E aí o tempo de Herbert, 22.990. Ele ganha exatamente a posição de Max Blundell. É o 10º colocado, Johnny Herbert. O perigo dos remédios para emagrecer. Fantástico. Amanhã, 8:30 da noite. Se esqueça, daqui a pouco, 1:30 da tarde, tem um esporte espetacular. Aí o Rio. 33 minutos de treino, tem muita coisa pela frente. O problema é que o sol voltou, né? Nós chegamos até a ter uma garoa hoje cedo, bem cedo, ali 8:30 da manhã, 1 hora antes do primeiro treino. Depois o tempo ficou nublado, quer dizer, a temperatura estava mais baixa no treino da manhã. Foi melhorando o tempo, agora o céu está mais claro, pintou um sol. Isso aquece um pouco a temperatura do asfalto e não é tão bom para quem quer fazer essa volta mais rápida. As condições pela manhã eram melhores do que agora na tomada de tempo. Tá aí o Rio, 7 décimos acima, mas ele vai para outras voltas. Seu Fittipaldi faz 1:24.3. 1:24.3 para Christian Fittipaldi. Permanece na 19ª posição. Ele tem 1:24.2. Andando ali no seu limite, procurando melhorar. Barrichello permanece em 17º. Virou 23.8. Aí o Rio, 9 décimos acima de sua própria marca. Mas vai embora, olha a reta como é grande, ó. Como ele vai usando toda a potência do motor Renault 10 cilindros da sua Williams. 34, quase 35 minutos de treino. Aí o Rio. 1 décimo apenas acima. Por enquanto é melhor do que a volta do Prost, que é o segundo colocado. Tem tráfego ali na sua frente. Era o Martin Brundle de novo. Dessa vez ele viu a pintura do carro no retrovisor. Não sabia se era o Prost ou o Hill. Parou o carro. Ele deve ter falado, não, eu de novo não. Christian baixa, 23.8. Baixa Christian Fittipaldi, 23.8. Ele ganha uma posição. Thierry também ganhou e Suzuki também. Barrichello cai para 19º e Christian Fittipaldi é 18º. Christian tem 23.809 e Barrichello 23.820. 11 milésimos a diferença entre os dois. Aí o Rio. 1:18.346, ele baixa ainda mais. Fica no mesmo décimo, mas baixa ainda mais.
Faz a volta mais rápida. 1:18.346. Tá impossível, Damon Hill. E foi avisado imediatamente pela equipe porque ele comemorou dentro do carro. Ele já sabia do seu tempo. É de como sai no computador. Foi, olha, e vem mais, hein? E vem mais, hein? E vem mais. Tá que tá danado, Damon Hill. Olha como ele usa a pista toda. Foi lá na linha branca. Por enquanto tem pista limpa à sua frente. Pode tentar baixar desse 18.3. Ele baixou centésimos na volta anterior. Pode buscar um décimo para baixo. Olha como voa no S. Aí vem Damon Hill. 2 décimos abaixo. Vai tentar trazer próximo à casa dos 17. Segura que ela quer sair. Aí Hill. Dá a ponta no curvão. Tem o tráfego ali à sua frente, mas por enquanto não chegou. Também alguém em volta rápida. Ele vai para a reta. Não teve prejuízo. 16, 17. E perdeu tempo na parte final. Aquela hora que eu dizia, segura que quer sair. O carro começou a desgarrar, ele teve que trazer para dentro. E aí não conseguiu. Tinha tudo para baixar, para melhorar a sua marca. 1:18.346 é o tempo de Damon Hill. E outra vez ele vem na batalha ali para baixar, ó. 2 milésimos abaixo da sua marca. Senna no box, Prost no box, os dois de olho no computador. E o Hill dando show na pista. Schumacher também. Christian Fittipaldi vai baixando. 23.449. Vai baixando. O Christian baixou 4 décimos nessa volta. Christian, 17ª posição. Agora 69 milésimos abaixo. 2 milésimos na primeira parcial, 69 milésimos na segunda. E segura na zebra. Foi com muita vontade o Hill. 2 curvas antes da reta dos boxes. Lhe custou exatamente isso. Custou ali uns 3 a 4 décimos. Ele perde a oportunidade de baixar. Faz outra grande volta, 18.7. Faz outra grande volta. O Hill tem provado realmente que tem melhorado muito. É a 5ª prova que ele vai fazer pela equipe Williams, quer dizer, é a 5ª vez que ele corre numa equipe de verdade. Até então tinha feito apenas 3 corridas na Fórmula 1 em equipes pequenas e tem progredido bastante. É claro, vale lembrar de que o Hill conhece muito bem o carro Williams. Faz 2 anos que ele é piloto de teste da equipe Williams e normalmente o piloto de teste anda durante o ano o dobro do que um piloto titular, do que um piloto que participa das corridas. Vamos prestar atenção na volta de Schumacher, que na volta anterior ele marcou um 20.5. O Schumacher, que tem a 4ª posição e tinha 20.8, agora marcou um 20.5. O Senna tem um 20.2 na 3ª posição. Aí o Schumacher, Michael Schumacher, completa a 10ª volta. Vai para uma última tentativa. Aí para uma última tentativa, Schumacher. Ele tem por enquanto um 20.5. O Senna tem um 20.2. Passa 8 décimos, praticamente 9, né? 891 milésimos. Praticamente 9 décimos acima. Que eu colocaria para 19.2, mas isso só na primeira parte. Ele perde em relação a Hill na segunda parcial e também em relação ao final da volta. Você viu que ele perdeu 9 décimos na primeira parcial. Deu uma erradinha ali na entrada do S. Vamos ver a marcação da segunda. Perdeu 9 décimos na primeira, perde 1.6. Perdeu 7 décimos nesta segunda parcial, o que já o levaria para 19.9, a casa dos 20. Perdendo um pouco mais, ele teria que perder mais de 2 décimos nesta última parte para não ameaçar a posição de Ayrton Senna. Aí Schumacher, daqui a pouco você vai ver o Prost atrás do Hill, porque foi para a pista. 20.8. 20.8 para Schumacher.
Ele passa em 20,8, foi aquela entrada do S ali, que ele deu demais na zebra na entrada, desequilibrou o carro, teve que dar uma recolhida. Completou 11 voltas o Schumacher, com isso agora ele vai voltar. Aí o Hill, voltando também o Damon Hill, 18.358 a última volta do Hill. Ele tinha 18.346, ele quase chega na melhor marca. Uma em cima da outra na casa dos 18 Damon Hill. Hoje as emoções do boxe, logo depois de Super Cine, valendo o título mundial. E que noitada, hein? Pesados, Lennox Lewis, o campeão, contra Tony Tucker, o desafiante. E o super meio médio ligeiro, o super pugilista, campeão dos meio médio ligeiros, Julio César Chaves, o invicto fantástico Chaves, contra Terence Alley. Passamos dos 40 minutos, Andretti vai para a pista. Hill, Prost, Senna, Schumacher, Patrese e Wendlinger. Depois Leto, olha outra vez aí as salvas. 6ª posição para Wendlinger, confira lá. 7ª posição para J.J. Leto. 8º para Ferrari de Jean Lézy. Andretti é o 9º, Herbert é o 10º colocado. Christian Fittipaldi, 17ª posição. Rubens Barrichello, 19ª posição. Christian já encerrou o treino, já completou suas 12 voltas, tem a 17ª posição. Olha o Prost aí. Rubens Barrichello deu apenas 6 voltas, vai tentar melhorar. Ele estava otimista para esse treino de hoje. Aí o próximo você vê ali o Andretti. Aí você vai vendo exatamente mais com o Andretti. E o Prost ali, na frente do Wendlinger. O Wendlinger dava até a impressão que a partir de uma volta rápida tem uma segurada. (18.346) o tempo de Hill, contra 18.753 o tempo de Prost. Amanhã, 9 horas da manhã, horário aí do Brasil, 2 da tarde, horário aqui da Espanha. Todas as emoções do Grande Prêmio da Espanha, circuito da Catalunha. Olha o Prost. Olha como ele vem ali. A mão de obra. Mais para dentro de novo, não foi na zebra. Não desequilibrou. Mas bem o traçado. O tempo é lá em cima, mas ele vai agora apertar o pé. Mas vai ter tráfego ali à frente, hein? Olha a reta. Ou parece tá num colchão de espuma essa fantástica suspensão da Williams. Rasga a reta, a câmera colocada, a câmera on-board ali, a câmera colocada à direita da cabeça do piloto, mas nem balança. É o Andretti. E o Prost vem por baixo ali. 28 milésimos abaixo. Ele tem o Andretti ali. Vai perder um tempinho. Vai perder um tempinho o Prost. Não tá com essa sorte toda o Prost. Já deu até uma tirada de pé para não torrar pneu, porque ele sentiu que aí já não dá mais. Ele vinha abaixo na primeira parcial. Ele sentiu que com o Andretti ali era até arriscado ele tentar fazer a sua volta. O Andretti também está andando rápido, então realmente ele tirou o pé. Agora o Senna ainda no box, tem condição de voltar, tem condição de fazer, mas nem está precisando mais brigar muito. O Senna achava que precisava virar em 19 para manter o terceiro tempo, mas não precisa mais, porque o Schumacher já encerrou sua participação e com 20,5. Quer dizer, o Senna tem 20,2, nem precisa baixar mais. O que vai fazer agora é tentar corrigir os problemas e acertar o carro para a corrida. É que ele teria que baixar 1,5 segundos para vir na captura do Prost, que está na segunda posição. Prost completou a 10ª volta, hein? Abriu a 11ª. Ou é agora ou não é mais. Olha que nós vamos ver o francês, se ele vai buscar ou não. Ele que conquistou as 4 pole positions esse ano. E vê aí a sua sequência ameaçada por Damon Hill. Essa é a volta. Olha só o que ele já fez. Olha só o que ele já fez. Já vem mais de 10ª abaixo. Lá vem o Prost em busca de mais uma pole position. Aí para a segunda parcial, Prost.
A primeira ele passou muito bem. Ele sempre tem uma reserva técnica, o Prost. Quando você diz assim, agora ele não vai? Não vai, é. Olha lá, 54,5, 6 décimos abaixo. Pintou um carro por ali. 6 décimos abaixo. Vem para baixar dos 18, ele deu uma balançada. Deu uma banada de frente. Olha só, foi para dar na linha branca. Fora do seu hábito. Aí para 14. Aí Prost. 16, 17. 17,809. 17,809. O Prost não só foi buscar, como botou com sobra. Meio segundo na frente de Damon Hill. Volta para a pole position, Alain Prost. 17,809. A diferença é de 2,4 agora em relação a Ayrton Senna. Tem que repetir que esse tempo do Senna de 20,2 não é tão real, é o tempo de ontem. Ontem ele ficou 6 décimos atrás do Prost. Tem a terceira posição garantida ali. O Schumacher estourou suas voltas. O Patrese tem as voltas por fazer ainda. O Patrese tem 20,9. O Patrese seria o piloto a ameaçar essa terceira posição de Ayrton Senna. É o Patrese que pela primeira vez no ano andou ali no tempo do Schumacher, chegou até a andar um pouquinho mais rápido. Agora que volta excepcional que fez o Prost, que volta perfeita, arriscando tudo o que podia. Você vê que o carro várias vezes, você viu que o carro chegou a balançar, mas ele correndo aquele risco que ele sabia necessário, quer dizer, a dose de risco que o carro permite, fez um tempo excelente. É impressionante você levar em consideração que ele andou 1 segundo abaixo do recorde oficial de treino, que era do Gerhard Berger de 91 com a McLaren Honda. 1:21,9 o tempo do Andretti. O Senna ontem foi 2 segundos mais rápido que o Andretti. Ele vai voltar para a pista daqui a pouco. Sustentando essa diferença, iria para 19,9, que era o que ele esperava realmente fazer. Baixar um pouquinho de 1,20. Olha o Andretti aí, mais uma tentativa. Pode até vir mais rápido. Prost, uma volta fantástica realmente. Ele até, eu diria até que um pouco fora das suas características, um pouco acima do conforto que ele gosta de ter numa volta rápida. Mas acima de tudo, para não dar a chance do Hill de tomar a pole position. É uma questão ali de posicionamento, né? De pressão psicológica dentro da equipe. Depois das discussões ocorridas depois do Grande Prêmio de Brasil, Grande Prêmio da Europa, o fato do Hill ser um piloto inglês, a equipe mais inglesa de todas, que é a equipe de Frank Williams. Então o Prost não quer dar a menor chance para nenhuma especulação. E fez realmente uma volta fantástica. Isso que o Andretti baixava? 1:21,3. 1:21,3. Não foi o suficiente para ele conquistar a 6ª posição. Ele melhorou, passou o Leto. Com 21,9, ele era o 7º. Olha só como às vezes a diferença é mínima, mas dá um certo espaço da 6ª para a 7ª posição. Ele tinha 21,9, era o 6º. Fez 21,3, continua, era o 7º. Continua o 7º, porque o Wendlinger tem 21,2. É, 1 segundo, 1 décimo separa os dois. E parece que o Wendlinger, o Andretti já escolheu o seu grande rival aí para esse ano, que é o Wendlinger. Os dois estão quase sempre largando na mesma fila. Hoje o Wendlinger, nessa corrida, o Wendlinger vai ficar uma fila à frente do Andretti. Teve aquela largada no Brasil, que o Andretti, para se desviar do Wendlinger, foi para cima do Berger e bateu. Depois teve o de Donington na primeira volta, que os dois se chocaram, os dois foram para a pista, fora da pista. E ontem, quase que tocaram de novo durante o treino. Christian Fittipaldi é 17º, Barrichello é 19º. Aí o Andretti, vamos ver se ele baixa. Ele teria obrigação, né, de colocar o carro na 6ª posição, né, mas vai pro box. Teria essa obrigação, porque nós teríamos 2 Williams, 2 Benettons, 2 McLaren. Ele por enquanto tem a 7ª posição. E já terminou o treino pro Andretti. Fica na 7ª posição. Ayrton Senna vai voltar.
Barrichello só deu 6 voltas. Nós temos 10 minutos de treino. O Rubinho tem que ir para a pista para tentar melhorar. O Patrese vai para a pista. E Senna também. Aí o Alesi. Agora sai com pneus novos, Ayrton Senna. Selo nos 4 pneus. Todos eles têm muito poucas voltas. O Senna só deu 4 voltas, o Patrese 7. O Lento deu 6, também voltou para a pista. O Barrichello deu 6, também tem chance de melhorar seu tempo. O Alesi vem aí para sua última tentativa. 1:21.7, ele completou 11 voltas. Acabou por completar 11 voltas o Jean Alesi. 21.7, tem a 8ª posição, está logo atrás do Andretti. Por enquanto larga na 4ª fila junto de Michael Andretti. Vamos a 52 minutos de treino. Berger também vai tentar melhorar. 22.65 para Gerhard Berger. Ele pula para a 11ª posição, tá em cena. Ele pula para a 11ª posição. Estava lá em 18º, era completamente irreal para a Ferrari. Alesi é o 8º e Berger é o 11º. Ainda tem mais 2 voltas para tentar o Gerhard Berger. Por enquanto, Luca Badoer é quem está fora. Essa briga aí tem sido localizada sempre na equipe Lola BMS Ferrari, que usa motor Ferrari. Ou é o Alboreto ou é o Badoer. Em Imola foi o Alboreto que ficou de fora. Agora, por enquanto, é o Badoer. Aí você acompanha Ayrton Senna. Vamos para a parte final do treino. 52 minutos e 30, restando 7:30. Andretti termina a sua participação e confirma a 7ª posição. Prost, Hill, Senna, Schumacher, Patrese e Wendlinger. Andretti, Alesi, Lento e Herbert são os 10 primeiros. Christian Fittipaldi é o 19º. Warwick melhorou. Também o Brundle. Rubens Barrichello é o 21º. Deu apenas 6 voltas. E entrou na pista também Rubinho Barrichello para tentar melhorar no finalzinho do treino. Senna e Barrichello nos últimos minutos de treino, tentando melhorar. Aí vai Senna, sua primeira tentativa. Ele vai para a primeira parcial por ali. Passa 1.7, passa bem acima. Não é essa a volta ideal. É apenas a sua 2ª volta com o jogo de pneus, com pneus novos. A tendência é de que a outra volta seja boa. Ele é muito cuidadoso nesse aquecimento dos pneus, buscando a temperatura exata sem prejudicar os pneus. Senna dificilmente completa a primeira volta, ele já sai rasgando na segunda. Leto 22.1, JJ Leto 22.1, mas permanece na 9ª posição. Aí o Senna, repare, quase 5 segundos acima. Vamos com 54 minutos de treino. Barrichello também faz uma volta lenta, sua 2ª volta, na casa de 1:35, também vai abrir agora a volta rápida. Veja o Senna como passou com cuidado, tirando 25.5. Vamos ver agora. Tem tráfego ali à frente, hein? Aí o Senna, ele tem muitas voltas ainda. Tem que contrastir o tempo do treino. Estamos nos aproximando do final do treino. 22.5 a marca de Prost. 1.4 acima. Senna que tem 1:20.2, tem a 3ª posição praticamente garantida. Só Patrese poderia ameaçá-lo. Patrese já completou 10 voltas, não baixou de 1:20.9. Tem a 5ª posição Patrese. Só Ayrton Senna não melhorou o tempo de ontem. Dos 26 na pista, só Ayrton Senna não melhorou o tempo de ontem. Pode ser nessa volta. Você vê ali como ele muda as marchas. Na mão direita, marcha para cima. Na mão esquerda, marcha para baixo. Vai com cuidado. Para se livrar desse tráfego. Passou um carro na reta. Passa bastante longe.
Pode ter uma boa pista agora o Senna. Aí você vê o Berger e o carro que estava na frente do Senna, quase parado na reta, era a footwork do Derek Warwick. Barrichello 26.4. Não consegue melhorar. Aí você vai vendo a Ayrton Senna. Senna vai na sua volta de número 7. Vamos para os 3 minutos finais. Ele pode completar essa volta. Pode dar mais 2 voltas ainda. Aí Senna. E o Warwick, ele mesmo, empurrando o seu carro para tirar da reta ali. Você viu quando o Senna passou na reta, como ele estava lento, estava parando já, o Derek Warwick. Eles também usam o mínimo de combustível possível para o carro ficar leve. Às vezes erra no cálculo e acaba. Aí Senna 1.5 acima. 1.5 em relação a 18.3. 19.8. Perde mais um pouquinho, vai mais ou menos no ritmo da sua volta de ontem. Aí Senna para apontar na reta. 19.8. Dentro daquilo que nós esperávamos. Um pouco abaixo da casa de 20. O que ele poderia esperar do rendimento do seu carro. A terceira posição já estava confirmada, mas ele mostra aí que se tivesse uma briga mais intensa com Schumacher e com Patrese, que tem o mesmo motor que ele, de nome, com mais potência, segundo a discussão, 30 cavalos mais forte, porque é a especificação 7 de comando pneumático de válvulas, o Senna tinha carro para realmente confirmar esta terceira posição. Rubens Barrichello, 17ª posição, 1:23.2. Christian é o 20º. Barrichello pula para a 17ª posição na sua 10ª volta. Christian Fittipaldi é o 20º. Agora, com a melhora de Senna, todos melhoraram. Olha como ele voa abaixo no S. 1.6 na segunda parcial. 1.6 na segunda parcial. Ele que tem 1:19.8 pode baixar nessa volta de 19.8. Um pouco ele pode baixar. É bom até psicologicamente, né? Aí o Senna entrou na reta 19.7. Eu dizia que um pouquinho podia baixar. 1:19.7. Fica mais confirmada ainda a terceira posição. Ele fica a 1.9 do Prost. E fica a 1.4 de Damon Hill. É a supremacia total das Williams numa pista que não é tão favorável ao Renault, a Williams Renault, como era San Marino, mas também uma pista de média alta, digamos assim, com longas retas, mas com algumas curvas travadas. E essa mistura de você precisar do aerofólio, no caso de Senna ter que usar menos asa para ganhar velocidade na reta, na grande reta do box, e ter que tentar compensar no braço nas curvas. O Patrese também encerrou sua participação, fez a última volta e virou 1:20.6. Ele ficou apenas 1/10 atrás do Schumacher, mantendo-se na 5ª colocação. E o Barrichello ainda tem chance de fazer essa volta melhorar. Se ele melhorar 2 décimos, ele está roubando a posição do Warwick. No minuto final, o Barrichello completou 11 voltas. Todos na casa de 11, 12 voltas. Todos ali na casa de 11, 12 voltas, à exceção do Warwick, que você viu parado, tinha 9 voltas, do Ayrton Senna, que tinha 9 voltas. Aí nós vamos pro final do treino, Ayrton Senna vai para os boxes, faz um belo treino, mostra mais uma vez a sua competência, porque ele fica à frente. Outra vez, olha lá, manda parar, corta o motor, aí vai botar ali brakes on, ele pisar no freio, vai pisar no freio para que possa ser elevado o carro. Outra vez ele é parado ali na pesagem. Então você vê que Senna consegue ficar em relação ao Schumacher, isso é importante, hein? 8 décimos de segundo em relação ao Schumacher, que tem o mesmo motor de nome, mas um motor mais potente. E em relação ao Andretti, ele faz
2,7, ele faz 1 segundo e 6 mais rápido do que o Andretti. Aí está a classificação final. Prost, mais uma vez pole position, 17.809, depois Rio, Senna, Schumacher, Patrese, Wendlinger, Andretti, Alesi, depois Leto na 9ª posição, Herbert em 10º, Berger em 11º, Mark Blundell 12º, Felipe Alliot 13º, Henrique Comas na 14ª posição, depois Zanardi, o Warwick, aparece Barrichello em 17º, Brandon 18º, Suzuki 19º, Christian Fittipaldi 20º, Thierry Boutsen 21º, Luca Badoer 22º, o Kyo Katayama 23º, depois De César Barbaza e outra vez o veterano Michele Alboreto acaba ficando fora do grid de largada. Então você já sabe, hein? Amanhã, a partir das 9 da manhã, vamos acompanhar juntos todas as emoções do Grande Prêmio da Espanha. Senna largando na segunda fila, na 3ª posição, as Williams na frente. Os meninos do Brasil, Barrichello na 17ª posição, Christian Fittipaldi na 20ª posição. Vale a sua torcida. Mais detalhes você vai ter no Esporte Espetacular, nos nossos telejornais. E amanhã, 9 da manhã, estaremos aqui juntos para curtir em todas as emoções o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A Globo, vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Festeira? Eu? Até parece. Eu adoro ficar em casa. Eu acordo cedo todo dia de manhã, para tudo. Também em festa eu não tenho sossego. Fica aquele bando de gente piruando, todo mundo querendo aparecer na coluna. O Chester da Perdigão, eu adoro. Prefiro do que aquele bando de peruas que não larga do meu pé nas festas. Chester Perdigão. Até as peruas adoram. Eu prefiro o Chester do que qualquer perua de festa. Perdigão. Qualidade que se prova. Rainha Elastic System. Tão gostoso que ninguém resiste a dar uma voltinha com ele. System para amortecer seus impactos. Elastic para envolver seus pés como uma meia. Rainha Elastic System. Para você ir ainda mais longe. Mude o clima. Mude o clima pra refrescar e já. Mude colinos e tenha um sorriso feliz. É tão bom mudar. Mude o clima. Se você quer ter francos e hálito puro, mude o clima já. Oferecimento Rainha Elastic System. Rainha, pratique esta marca. Colinos, mude o clima com Colinos. Brahma Chopp, na Fórmula 1 fique com a número 1. E Chester Georgia Perdigão, sabor que ultrapassa suas expectativas.